Manutenções em carros com coating cerâmico. Imagina que você tem um carro, já fez a vitrificação, né, o coating cerâmico no seu carro, ou você que é profissional que nem a mim, e aí você quer fazer uma manutenção para o seu cliente. O que eu faço aqui no estúdio Carro Detalhamento há anos, fazendo manutenções, por exemplo, em 6 meses, 8 em 8 meses, uma vez no ano, que são as manutenções corretas que você tem que fazer no carro quando você vende um coating cerâmico. Uma coisa que seja bem clara é quando você faz o carro e libera o carro para o cliente, uma coisa é quando ele quiser lavar o carro com você. Você vai lavar do modo que você saiba e pode aplicar, por exemplo, no final do carro seco, um Quick Detail, um produto de uma cera líquida sobre o coating. Com isso, vai sobressair mais como um buster, né? Como um brilho maior, que eu já falei sobre isso, no carro com coating. Você pode passar. Um exemplo disso, lavando carros de vez em quando do seu cliente mensalmente, 15 em 15 dias, por exemplo, é você, por exemplo, aplicar um Quick Detail. Tá? No caso, eu uso esse aqui, aplico no carro, 100%, vai dar um brilho legal, um toquezinho legal, o carro vai estar bacana para entregar. Mas falando de manutenção, que é o intuito desse vídeo, eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui. Dá uma olhada que eu vou levar a câmera lá em 3 carros que vieram fazer manutenções aqui. Segue aí. Vou dar um exemplo, eu estou com um Haval aqui, um Haval Heavy, que a gente chama, que eu fiz esse carro tem aproximadamente 8 meses. E esse carro veio fazer a primeira manutenção. Então o que eu fiz nesse carro? Esse carro estava com pouca hidrorrepelência. Nessa parte aqui, ó, daqui para baixo, ele não tinha muita hidrorrepelência. E o dono viajou com esse carro e pegou uma contaminação muito grande. Então, camada sobre camada de sujeira, viajando dias, ele ficou agarrado de sujeira aqui e realmente não repelia, nem quando eu fiz uma lavagem comum, tá? E aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei um shampoo ácido e entrei no carro todo. O shampoo ácido, na hora que eu já apliquei no carro, ele já reativou todo o coating. Então a hidrorrepelência voltou. E aí sim, eu fui, analisei, não precisei, né, de fazer um outro recurso, a não ser descontaminar, não só com shampoo ácido, mas eu usei um pouquinho de clay bar em algumas partes, que foi necessário com cuidado para não riscar o carro. E aí sim eu apliquei o CanCoating. O CanCoating Pro, que eu uso como Certify, em spray. Então o que eu faço? Boto o spray aqui, pego a microfibra, borrifo 3, 4 borrifadas, passo no carro, já pego uma nova microfibra, já removo o excesso e ele vai ficar secando para eu entregar o carro amanhã, por exemplo. Eu acabei de fazer a manutenção, agora já está tarde aqui no estúdio. Amanhã ele está pronto para rodar. Então essa é a manutenção correta que eu faço. O que é a manutenção correta? O carro está com coating 6, 8 meses ou uma vez no ano. Você vai lavar o carro, descontaminar o carro fisicamente ou quimicamente, se houver necessidade, e aplica o CanCoating, no meu caso. Tá? O que eu acho que é uma manutenção que a pessoa usa às vezes uma cera com sílica ou um Quick Detail? Não vai durar 6 meses. Não vai chegar, então não é manutenção. É uma lavagem com um buster, um produto para dar toque, uma hidrorrepelência um pouquinho melhor. Só que ela não vai durar mais do que 30 dias, 90 dias. Então o certo é o CanCoating que eu aplico aqui. Ah, eu não uso essa marca da Gion, eu uso outra. Tudo bem. Pegue o produto da marca que você conheça, goste, estude sobre ele e passe no carro. No caso aqui, é esse camarada aqui que é essencial. Agora, eu vou voltar lá para a sala para me mostrar uma coisa interessante dos produtos, mas uma coisa legal de falar. O CanCoating, eu aplico nele todo no carro. Roda, eu aplico nos plásticos, que eu já tinha feito coating de plástico. Então o CanCoating, ele vai no carro inteiro, exceção dos vidros. Eu já gosto de aplicar no vidro um produto próprio para vidro, que é o Glass Plus, que é o uso da Gion, que é líquido, e ele vai fazer manutenção nos coatings já aplicados ali.
Se eu quiser aplicar um coating de vidro de novo, eu posso reaplicar, não tem problema na manutenção, tá? Só para vocês entenderem. Agora, realmente o carro ganha de novo aquele toque, lembrando quando eu fiz o carro com polimento, coating, e entreguei o carro. Então parece que eu poli ele de novo. A impressão que a gente tem é que eu poli esse carro novamente, que esse carro está pronto para entregar para o dono. Ele fez uma bela manutenção. E claro, essa manutenção vai envolver o interior. Então eu vou aspirar, limpar o couro, hidratar o couro se não for coating nele, ou eu já fazendo o coating, quando o cliente volta, eu aplico um selante de couro que eu vou mostrar ali, que é próprio para isso, para fazer as manutenções no couro, plástico e etc. Então tem uma bagatela de produtos muito interessantes para manter a manutenção no carro. Só que eu quero mostrar uma coisa lá e vou voltar aqui. Dá uma olhada aí. De volta aqui na sala, a gente estava mostrando o carro lá, você pode, por exemplo, aplicar também selante no carro que tem coating cerâmico para manutenções em 4 em 4 meses, 3 em 3, dependendo de como que o cliente roda no carro. Um exemplo que eu já fiz aqui que dá certo se você às vezes não usar o Can Coating, tá? Você pode aplicar, como eu falei, o Quick Detail para lavagem, não é para manutenção de 6 em 6, nem o Curie, por exemplo, para manutenção de 6 em 6, o que for nesse caso, tá? Não é para isso, né? Ele não vai ter essa durabilidade de 6 a 8 meses. Só que, interessante falar que eu posso às vezes aplicar uma wax, que é para mim um selante com flúor e sílica, mas a Gion colocou o nome de cera, né? Wax, que é maravilhosa essa cera ou selante, que eu posso aplicar sobre o coating, mantendo 4 meses, uma hidrorrepelência, um toque absurdo no carro, como manutenção menor do que 8, né? Então o cliente que quer fazer manutenção em 4 em 4, 5 em 5, faz esse produto, por exemplo, que eu faço aqui também. Mas eu tenho feito mais Can Coating, que eu já uso há muitos anos e confio também no produto. Mas você também pode aplicar o Jet Seal, que é um selante para aeronave, que você pode aplicar sobre o coating cerâmico e deixar aí por 5 meses também, tá? Uma coisa interessante, às vezes o seu cliente tem um carro que está dando muita marca d'água porque aonde ele lava ou a cidade dele que ele mora e etc, pode ter uma contaminação muito maior na região que ele vive. E aí você não vai fazer um certo milagre. Então o que você pode fazer? Aplicou o coat, fez a manutenção, nessa manutenção aplica o Jet Seal. O Jet Seal vai evitar essas marcas d'água também. Então é interessante para aplicar no carro do seu cliente, até no vidro dele. O vidro sempre quando chega está com muita contaminação. Aplica o Jet Seal para ele para ajudar um pouco, tá? Mas aí você vai pedir para ele vir aqui em 4 meses para você sempre aplicar. É um jeito para você conseguir não ter tanta carga de minerais, de calcificação sobre o carro dele ou sobre o vidro, o que for. É só uma alternativa, uma opção. Não é uma solução, é uma opção que você pode ter para manutenções. Porque o mais interessante é você ter um pós-venda perfeito. Então, ou dentro do perfeito, que é você monitorar o carro se teve algum risquinho, tirar para ele. Você está sempre orientando o cliente e aplicar bons produtos para manter o coaching com garantia. Além disso, shampoo correto. Eu já falei aqui, bato na tecla, eu uso muito shampoo ácido, tá? Então, os shampoos ácidos, para mim, são os amigos dos coating cerâmicos no carro. Exemplo que eu falei desse Havel é que eu tinha feito ali uma lavagem comum, né, com shampoo alcalino mesmo, como as pessoas falam pré-lavagem, né? A primeira etapa da lavagem, né? Pode se fazer 2, 3 etapas. A primeira como pré, a segunda como lavagem comum, né? Que você está usando o segundo shampoo. Eu gosto de falar de a primeira lavagem. Então você pode entrar com shampoo ácido para reativar o coating. O shampoo que eu usei, Mol da vida, não reativou. Mas o shampoo ácido, se já cai nele, ele já volta a hidrorrepelência. Eu tenho um Rios sobre isso. Procura um Rios aqui que você vai ver eu mostrando. Então é interessante falar sobre isso. Além disso, descontaminação química além desse shampoo, joga um Iron
próprio para carro, esse não é para roda, ó. Esse é um próprio para pintura, tá? Você pode aplicar o Iron sobre o coating, ainda mais que ele tem um pH neutro, tá? O Iron próprio para pintura. Então você joga no carro inteiro, vidro, plástico, etc. Ele vai conseguir fazer uma descontaminação correta. É interessante sem toque, então deixa ele agir, tá? Entra com shampoo ácido primeiro, deixa agir, lava o carro. Pode usar uma segunda opção de shampoo que você queira, usa o Iron. É interessante. E eu sou muito a favor de descontaminação química, porque a própria Clay Bar, se for um carro com verniz muito macio e também um carro preto, nesse caso, um Civic G10, por exemplo, a própria Clay Bar pode riscar o carro no momento que você está fazendo a manutenção. Então não é muito legal, dependendo de como está a sua Clay Bar, como é a sua Clay Bar, né? Se ela é bem agressiva, nesse tipo de situação, tá? E claro, um outro shampoo que eu gosto de usar aqui, não estou fazendo propaganda, eu estou mostrando o que eu uso. Eu já tinha feito uns vídeos sobre ele. Restart, eu estou com um pequeno aqui, Restart Wash da Gion também, que ele tem um Iron dentro, tá? Com shampoo um pouco mais ácido, e ele limpa e reativa o coating também, limpando bem aí as cerâmicas sobre o carro contaminado. Eu tenho um segredinho aqui interessante que eu aplico muito em black piano de carro que não tem PPF. Black piano interno, etc. Que é um top coating selante de carnaúba junto da Chemical Guys, que ele serve para aplicar sobre o coating cerâmico, sobre selante, etc. Também dá um toque absurdo. Então você pode aplicar ele como 3 em 3 meses. Lembrando, esses produtos da Chemical eu gosto de fazer em 3 em 3 meses. O cliente quer fazer uma manutenção precoce. No caso daquele Haval, não é manutenção precoce. Ele só vai voltar aqui. Nós estamos gravando esse vídeo agora em março. Eu só vou fazer esse carro de novo em dezembro ou janeiro do ano que vem. Então, nesse caso aí, CanCoach, que eu me garanto que vai chegar a 1 ano de manutenção aí perfeitamente, que eu conheço o perfil do dono, eu sei como que ele falava com a gente e a manutenção fica mais fácil com um produto só, né? É um belo shampoo ácido, seca o carro, se precisar de uma Clay Bar em tal região você faz com cuidado e aí eu enfio um CanCoach para ele e acabou o problema. E se tiver marca d'água na manutenção do carro, como eu estou falando bastante aqui, como aconteceu numa caminhonete que está lá atrás, se a gente for ver no vídeo lá atrás, eu estou com uma Hilux lá. Essa Hilux está perfeita, agora que está finalizada também com o CanCoach Pro, ela chegou com marca d'água no vidro e no capô um pedaço. Em alguma região que o dono parou o carro, pegou uma contaminação bem no meio do capô, não em volta, no meio. E para eu tirar essa contaminação, o que eu fiz? Entrei com um removedor de chuva ácida em cima, localizado sobre o capô contaminado, e eu consegui remover. Então ficou bem mais fácil para trabalhar ali. Removi, vi que está ok, shampoo ácido. Entenderam? Que aí igualou no carro todo e foi muito mais fácil para não ter problema. Então é pensar com a cabeça para vocês conseguirem ter uma noção que o shampoo ácido é um amigo para carro com coating, sabendo usar, com marca de qualidade, sabendo fazer, tendo autoridade no assunto, para você encurtar o time e fazer mais rápido com qualidade. Isso tudo se resume em um belo profissional no qual o cliente está procurando. Um cliente quer um bom profissional para não danificar o carro dele e realmente fazer de forma correta. Não tem lero-lero, blá 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 de produto. É chegar e resolver, como eu faço aqui no Estúdio Car comigo, com o Alan e com o Gustavo. Hoje, por exemplo, posso mostrar para vocês, são 5h19 e nós fizemos, só um exemplo desse vídeo interessante que eu estou fazendo hoje, nós fizemos 3 manutenções com carros grandes até. Então, por exemplo, esse Haval ficou pronto com o CanCoaching, como eu falei, essa Toyota, que tinha marca d'água também, etc. E essa CLA, que a gente fez manutenção. Então, 3 carros você faz com muito mais qualidade, diminui o tempo, isso que eu explico muito no meu curso, né, para você melhorar o time
e fazer mais rápido. O tempo é dinheiro e com qualidade. Então hoje nós chegamos numa era que eu já fiz vários vídeos sobre isso. Hoje um bom profissional, o que ele diferencia um detail de um lavador de carro comum do detalhador de carro, o detail propriamente dito? Não é só o nome, é o cara que raciocina, é o profissional que entra com o produto correto, é o profissional que não fica com medo de entrar, ele sabe, ele tem autoridade no assunto, ele sabe o que ele vai fazer, ele já tem um setup na cabeça dele, ele não vai fazer teste, spot teste no carro do cliente, ele sabe o que ele vai fazer. Então é isso que o Estúdio Car faz, como eu faço, e você faz com maior qualidade, e aí finalizamos o carro muito mais rápido, com muito mais qualidade. Então pensem dessa forma. Eu passei só um pouco do que eu faço de das manutenções aqui do estúdio. Você que vai ser nosso cliente, que está assistindo a gente aqui no YouTube, essas manutenções eu sempre marco, geralmente numas segundas-feiras no mês aí, na primeira semana do mês ou na segunda semana do mês, eu sempre marco manutenções para a gente fazer aqui no estúdio, para dar esse feedback positivo para o nosso cliente. Então, falei demais, mas eu volto com mais vídeos interessantes. Pensem fora da caixa, percam o medo de shampoos ácidos que são específicos para isso. Leiam o rótulo, procurem saber. Cuidado com um tipo de influência que vocês seguem, que não vai falar o correto e é pago para te enfiar produto que não funciona. Então, um bom profissional não precisa disso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!